Olá, irmãos e irmãs, todos e todas que estão assistindo esse vídeo, essa continuação do estudo bíblico sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos lendo 1 Coríntios e dessa vez nós vamos tratar do capítulo 15. E é também um capítulo extenso, com bastante versículos. Então, nós vamos trabalhar hoje dos versículos 1 ao 28. Acompanhe com a gente. Semana que vem trabalharemos o restante do capítulo. Vamos invocar o nome do nosso Deus triuno? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de conhecer a Tua Palavra, de estudar sobre a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor me conduza nesse estudo para que eu possa iluminar um pouco sobre essa palavra que Paulo escreveu aos Coríntios, e também que as pessoas que estão assistindo possam ter um entendimento iluminado para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos ler os versículos 1 a 11, que é a primeira parte da carta de Paulo, do capítulo 15 da carta de Paulo. Vamos ler? Diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. É bom começar esse estudo desconstruindo um entendimento sobre a igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 1,12, que nós já lemos aqui, estudamos sobre essa passagem, Paulo fala de 4 grupos que se desentendiam entre si na igreja de Corinto. Entre esses grupos, uns se diziam, eu sou de Paulo, ou se diziam, eu sou de Apolo, ou se diziam, eu sou de Cefas, e outros ainda se diziam, eu sou de Cristo. Então alguns estudiosos dizem que o grupo de Cristo, o grupo de Paulo e o grupo de Cefas, ou seja, o grupo de Pedro, eles não negavam a ressurreição, devido à pregação desses que eles manifestaram em relação à ressurreição, mas que o grupo de Apolo é quem negava a ressurreição. Mas essa interpretação não é sustentada pelo texto bíblico. Isso é ir além do texto bíblico, é criar coisa que o texto bíblico não diz, dizer coisa que o texto não diz. Então, Apolo está inocente nessa, não é o grupo de Apolo, não tem nenhuma evidência em relação a isso, a não ser a imaginação de alguns. Paulo afirma que não crer na ressurreição é crer em vão. Nós devemos ter os olhos na ressurreição, que seremos ressuscitados no dia final, quando Jesus voltar. Essa esperança, ela tem que estar viva nos nossos corações e nas nossas mentes, porque Jesus vai voltar a qualquer momento e nós, aqueles que morreram, vão ressuscitar. Se Ele vier agora, enquanto nós estivermos vivos, nós não ressuscitaremos, mas aqueles que morreram vão ressuscitar. Então nós veremos os nossos entes queridos, as pessoas históricas que morreram com Jesus Cristo. Todos aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar no dia da volta de Jesus Cristo. E se nós morrermos antes de Jesus voltar, também vamos ressuscitar com Cristo. Então essa é uma ótima notícia. E nós temos que ter essa notícia boa
na nossa cabeça e no nosso coração, que nós iremos ressuscitar. Paulo afirma que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Provavelmente ele estava falando do Evangelho de Lucas, que era o Evangelho que ele acompanhava, que ele usava para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. Ele usava o Evangelho de Lucas. Então, provavelmente era esse Evangelho que ele estava falando em relação às Escrituras, As Escrituras eram de Lucas. Isso mostra que as Escrituras do Novo Testamento já tinham um valor de palavra de Deus naquela época. Eles já sabiam que o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João são escrituras sagradas, foram inspirados pelo Espírito Santo para que pudessem ser escritos e nós tenhamos o relato das Escrituras sobre Jesus Cristo para nós até hoje. Paulo mostra que havia cerca de 500 testemunhas da ressurreição de Cristo, e o que ele estava falando não era invenção, mas é um fato visto por muitos. Inclusive foi visto pelo próprio Paulo. Paulo viu Jesus Cristo após a ascensão dele aos céus. Jesus Cristo já tinha subido aos céus, mas ele apareceu para Paulo também. Isso mostra que teólogos do passado, como Zwinglio e Calvino, estavam errados em relação à onipresença da natureza humana de Jesus. Para eles não, Jesus está confinado lá no céu, ele não pode estar em mais de um lugar em sua natureza humana, somente em sua natureza divina. Eles dividem a natureza de Cristo em duas naturezas diferentes e separadas, Eles separam as naturezas. Mas nós vemos aqui que não é bem assim, que tanto a natureza espiritual de Cristo quanto a sua natureza corpórea, elas são indivisíveis. Então, se a natureza espiritual divina de Cristo pode estar em mais de um lugar, assim também a sua natureza humana. E ele esteve junto a Paulo, ele apareceu para Paulo, mesmo depois de ter subido aos céus. Então ele não era um retorno triunfal, mas ele estava junto com Paulo. Ele apareceu para Paulo para que Paulo cresce em Jesus. E assim também ele aparece para nós na Santa Ceia. Está o corpo e o sangue de Jesus Cristo presentes na Santa Ceia. E por isso que nós cremos que Jesus é onipresente. A natureza humana também se faz presente entre nós na Santa Ceia. Então, esses teólogos do passado e muita gente hoje que pensa que Jesus Cristo não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo em sua natureza humana, não estão corretos. Eles estão fazendo uma divisão, uma separação das naturezas de Cristo que a Bíblia não apoia. E também a Paulo coloca essa condição de ter visto o Senhor em corpo e sangue para ser apóstolo. Os apóstolos de hoje, eles sentem no coração, imaginam na cabeça deles que eles são apóstolos, e eles se dizem apóstolos, mas o último apóstolo foi Paulo, porque ele foi o último a ver Jesus Cristo em carne. E Jesus Cristo apareceu para ele e mostrou que ele seria um apóstolo. Vamos ler os versículos 12 a 20, que diz assim: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Então, como a gente viu no começo, Paulo identificou um grupo de pessoas em Corinto que não acreditava na ressurreição dos mortos. Provavelmente eles eram influenciados pelos judeus saduceus,
que negavam a ressurreição também, ou por crenças pagãs ali de Corinto também, que negassem a ressurreição. Paulo lembra que a pregação cristã que eles receberam afirma a ressurreição dos mortos, já que Cristo ressuscitou. E esse é um ponto importante e principal da fé cristã, tanto que nós colocamos no credo, né? Que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então é uma questão principal, absoluta. Nós não abrimos mão disso em nome de qualquer outro entendimento que se possa ter das Escrituras. Nós cremos que Jesus ressuscitou e que nós também ressuscitaremos. Muitos podem até confessar a doutrina da ressurreição, mas vivem como se ela não existisse. Priorizam as questões aqui desta vida do que as da vida por vir. Para muitos, a evangelização é atender às demandas aqui da terra, não pregar o evangelho da ressurreição de Cristo. Ou mesmo até pregam esse evangelho da ressurreição, mas deixam essa mensagem do evangelho em segundo plano, como secundária, priorizando as coisas da terra. Muita gente vive como se a ressurreição não existisse. Eles anseiam um mundo melhor. É claro que não tem nenhum problema desejar um mundo melhor, todos nós desejamos isso, mas eu digo acreditar que o mundo vai ser melhor e vai ser sem pecado, vai acabar o pecado e tudo mais. Não, isso não vai acontecer só na ressurreição, só quando nós ressuscitarmos na volta de Cristo. Quando tiver a ressurreição, quando Jesus Cristo voltar, aí sim nós teremos um mundo sem pecado. Até lá nós vamos lidar com o pecado. Se nossa esperança está apenas ou priorizando as questões dessa vida, um reino de Deus de esperança, paz e amor aqui nessa vida, então somos os mais infelizes, que nem a Bíblia fala. Outras traduções chamam de miseráveis de todos os homens. Precisamos afirmar e cultivar a esperança que todos ressuscitaremos e receberemos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos que estar com a cabeça no céu, pensando no céu e na ressurreição e na vida eterna, e o pé no chão. Aqui nós somos peregrinos, nós temos que servir, nós temos que ajudar, temos que trabalhar o que nós pudermos fazer para melhorar as condições de vida das pessoas. Mas o nosso fim principal não é esse, o nosso fim principal não está aqui nesse tempo. Nosso fim principal está em estar com Cristo na eternidade, quando Jesus Cristo voltar na eternidade. Nós morreremos, iremos ao céu, estaremos lá com Ele, mas nós ressuscitaremos também quando Ele voltar para estar com Ele eternamente. Vamos ler os versículos 21 a 24, que dizem assim: Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Hoje em dia, tem muita gente que diz que Adão não foi real, que é apenas uma mitologia, uma forma de exemplificar a criação. Por isso foi colocado no Antigo Testamento, mas não é um relato real de uma pessoa, de um casal, Adão e Eva, que moraram no paraíso e tudo mais. Isso é perigoso porque você nega Adão, você nega Cristo, porque Cristo é o segundo Adão. Cristo, assim como Adão pecou, nós temos o pecado original, o pecado desde Adão. Também é perigoso você dizer que Adão não existe, porque você elimina o pecado original. Então, Cristo ter vindo ao mundo foi uma mera fatalidade, não foi para salvar a gente do nosso pecado. Então, nós temos que tomar cuidado com certas coisas. A Bíblia não é um livro de ciências. Existe a liberdade de se pesquisar a Bíblia em relação a tempos, datas, essas coisas. Ninguém aqui está dizendo que essas pesquisas são erradas e tudo mais. Pode ter essas pesquisas, mas nós temos que ter em mente que Adão existiu sim, que ele foi que trouxe, caiu, foi responsável pela queda, ele e Eva. E nós temos a redenção em Jesus Cristo.
Então, assim como Adão existiu, Jesus Cristo também existiu. E nós não podemos ir atrás de coisas que falam, que neguem certas coisas da palavra de Deus. Coisas que estudem e deem uma outra versão, uma outra visão daquilo que a Bíblia afirma. Existe a liberdade de estudo. Não estou falando que está errado, mas nós temos que lembrar que certas coisas a gente não pode abrir mão, que nem a existência de Adão. Cristo foi o primeiro a ressuscitar e nós também ressuscitaremos com Ele no dia da sua volta. Não teremos um outro corpo, mas o mesmo corpo. É bom a gente já desfazer essa ideia de que somos espíritos presos dentro de um corpo. Essa é uma doutrina espírita, não é o que a Bíblia ensina, não é uma doutrina cristã, é a doutrina espírita. Nós teremos nossos corpos transformados, mas voltaremos ao mesmo corpo. Como isso vai acontecer? Deus sabe, a gente não sabe. Mas nós temos que crer que nós somos seres humanos integrais. Corpo e espírito são a mesma coisa. Nós não são naturezas divididas, separadas. São a mesma coisa, ok? O fim virá quando Jesus transformar este mundo através da ação sobrenatural. Ele não vai transformar esse mundo através de movimentos políticos ou sociais, como muita gente acredita. Existe até uma corrente escatológica chamada pós-milenismo que acredita que o mundo vai melhorar, a igreja vai dominar o mundo e o mundo vai ser um lugar muito bom, que vai ser o reinado de Jesus através da igreja dominando o mundo, e acreditam na teocracia. Mais para frente a gente vai falar sobre teocracia. Isso não é bíblico, essa corrente pós-milenista não é bíblica, a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma versão piorada do quiliasmo judeu, que acredita no reino de Deus por 1000 anos, essas coisas. Nós cremos que Jesus Cristo está para voltar a qualquer momento, e quando Ele voltar já vai ser a ressurreição daqueles que morreram, e Ele vai governar o mundo quando Ele voltar. Não vai ser antes da volta dele, não vai ter 1000 anos de governo de Deus aqui na Terra, como dizem os pré e os pró-milenistas, pós-milenistas, desculpa. Isso é invenção de homens, a gente não acredita nisso. Quando a Bíblia fala em 1000 anos, isso fica para outro estudo. Ela está fazendo uma alegoria, ela está usando um exemplo de uma crença judia para dizer que Jesus já reina, Jesus Cristo reina sobre nós espiritualmente, e na volta dele vai ser o reino total dele, tanto espiritualmente como materialmente também. Vamos ler os versículos 25 a 28. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Jesus vai voltar triunfante sobre todos os sistemas pecaminosos deste mundo e sobre todos que se levantaram contra ele. Também destruirá a morte, nosso inimigo final, nos dando a ressurreição. Então todos esses sistemas pecaminosos que o ser humano criou, feudalismo, monarquismo, capitalismo, socialismo, qualquer coisa que o ser humano tenha criado é pecaminosa, tem seus problemas, tem seus defeitos e não deve ser aceito completamente. Mas Jesus Cristo vai voltar e vai acabar com isso. Ele vai inaugurar um novo sistema de coisas perfeito, sem o pecado. Então essa é a nossa esperança. Paulo reafirma a doutrina da Trindade, que Jesus sujeitará todas as coisas aos seus pés, menos o Pai, que é quem sujeitou todas as coisas a Jesus. É a pericorese que nós falamos na teologia, que é o movimento da Trindade entre ela mesma. Pai se relacionando com o Filho, se relacionando com o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade se relacionando em harmonia. Então nós temos Jesus, o Pai e o Espírito Santo atuando em conjunto para o propósito divino. Paulo deixa isso claro aqui.
Então nós teremos a verdadeira teocracia, que foi citado antes. A teocracia judaica, ela não funcionou. Deus deu a lei e falou: vocês seguem essa lei que vocês vão ser felizes. E o povo não seguiu a lei. Se tornou até orgulhoso, não quis espalhar a mensagem de Deus para os outros povos, não quis seguir a lei, cometeu muitos pecados e acabou com tudo, com toda a chance deles serem salvos, porque eles não seguiram a lei. Então Deus mandou Jesus para salvar os judeus que estavam perdidos no pecado, e também a nós gentios. Nós entramos no pacote, nós fomos salvos dos nossos pecados também. E os cristãos na história também já tentaram outras teocracias, e hoje em dia ainda tentam, querem que o governo governe em nome de Deus. E isso nunca deu certo, nunca deu certo. Deus até mostrou isso no Antigo Testamento, que isso é pecaminoso. O ser humano é pecaminoso, mesmo sendo cristão, governo judeu, qualquer governo religioso é pecaminoso. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas se tornam arrogantes, orgulhosas e fazem o mal em nome de Deus. Mas nós teremos a teocracia real. Quando Jesus voltar, Ele vai instituir um novo governo, o governo dele. Nós teremos uma teocracia real e celestial. Aqui agora, nesse tempo que nós vivemos, nós temos a teocracia espiritual. Jesus Cristo é o nosso rei, Ele governa nós espiritualmente pelo Evangelho, mas lá também nós teremos o governo dele. Ele já governa aqui a terra também, né? Ele é dono da terra, mas o ser humano tem pecado, mesmo os cristãos têm pecado e têm feito coisas muito ruins. Ali não vai ter mais pecado, nós poderemos administrar as coisas sem pecado, cuidar do meio ambiente, não fazer mal ao próximo. Então nós teremos uma vida de alegria numa administração teocrática real, não essa administração falha que muitos chamam de teocracia, ou diz que é um governo de Deus, governo ungido, ou qualquer nome que se dê, que é cheio de pecados. Mas lá nós não teremos pecado, e nós teremos muita alegria em relação à nossa administração pública. Bom, é isso aí então. Vamos orar então, agradecendo a Deus, que Ele nos abençoe, cuide de nós. Senhor Deus, amado Pai, te agradeço que o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor nos dá a sua graça e seu amor. Estamos ansiosos pelo teu retorno, pelo retorno de Cristo, para que nós possamos viver em alegria. É a nossa esperança. Peço que o Senhor abençoe a cada um daqueles que estão assistindo, e que eles também tenham essa esperança e esse amor por Ti, e essa expectativa de que o Senhor volte a qualquer momento e tudo melhore. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que breve está voltando. Amém. É isso aí, Deus abençoe vocês, uma ótima semana, e semana que vem teremos a parte 2 desse estudo. Amém.